Os casamentos no Quênia, à primeira vista, são bem tradicionais, algo extremamente necessário no país, principalmente para as mulheres. Uma mulher solteira normalmente escuta de seus parentes mais velhos que não terá direito à herança, e geralmente ela se exclui do testamento familiar por não ser casada. Caso esteja em torno de seus 30 anos e ainda não for casada e nem tenha filhos, terá que enfrentar uma pressão familiar muito grande para manter-se solteira. Isso quando não são negociadas ou vendidas pelo seu dote, devendo casar-se por conveniência, sem ter nada em comum com seus parceiros. Por esse tipo de comportamento, chamamos de poligamia. A Constituição do Quênia aceita a poligamia. Ali está escrito que o homem pode ter quantas mulheres ele for capaz de manter, além de definir que o casamento é uma união voluntária de um homem com uma mulher, não importando se é uma relação poligama ou monogâmica. A lei entrou em vigor em meados de 2014, mas apenas serviu para formalizar as práticas locais. Na época, a aprovação da lei causou um alvoroço e protestos de membros mulheres do parlamento, mas foi em vão. A poligamia é um fato no país, apesar de sua ampla maioria ser cristã. As esposas não são mantidas na mesma casa. Logo, o marido está apenas alguns dias da semana com cada esposa. Por este fato, as esposas muitas vezes têm que trabalhar e muito para manter suas casas e prover educação para seus filhos. O alto índice de natalidade também é uma consequência desse tipo de costume. Pelo menos no Quênia, os filhos são considerados bênçãos, e quanto mais filhos existem na relação, mais importante terá a esposa na vida do homem. Isso, no entanto, não impede o abandono das mulheres com filhos. Como o marido pode casar-se diversas vezes, ele não é obrigado a formalizar um divórcio. Então, um homem sem muitas condições financeiras de manter 2 ou 3 casamentos simplesmente abandona a mulher sem dar nenhuma satisfação e casa-se com outra. A lei queniana prevê o pagamento de pensão alimentícia para os filhos, mas não prevê a punição no caso de não pagamento. Por isso, fica bem fácil para um marido que se cansou de sua família simplesmente começar outra. Não existe responsabilidade e a lei da poligamia acabou protegendo e legitimando esse comportamento. A lei prevê o divórcio, prevê a separação dos bens que foram construídos em conjunto e prevê o pagamento de pensão para os filhos, mas na prática o divórcio inexiste. Existem mulheres abandonadas sem ter um papel assinado e impedidas de casar-se novamente. Isso nas classes mais baixas. Nas classes mais altas, as mulheres não se separam, pois sabem que seus maridos não pagarão as pensões para seus filhos, uma vez que não há punição. Muitas vezes, os maridos de classes altas mantêm as esposas em um regime de semi-cárcere, cercada por mordomos, motoristas e empregadas, vivem sem poder sair desacompanhadas, em um regime de constante vigilância. Tudo para manter a aparência de um bom casamento e evitar que essa mulher busque por um advogado ou alguém para ajudar a lutar por seus direitos. Lá existem muitos casos de casamento das meninas mais novas, né, de 15 anos, menores de 18 anos, casando muito cedo. E geralmente essas meninas que elas casam tão cedo são meninas que moram em áreas mais baixas, nas favelas, que não têm um nível de escolaridade muito bom. E elas casam muito cedo. E como elas são de uma parte mais baixa, de uma favela, geralmente essas pessoas não têm um conhecimento tão bom, né? E acabam sendo infectadas pela AIDS, pelo vírus HIV. O que lá nesse país, esse vírus, ele é muito comum, ele é muito forte, sabe? Então as meninas geralmente se casam muito cedo e acabam sendo contaminadas por esse vírus. Como já foi comentado, em cada país,
o casamento ocorre de uma forma de acordo com a sua tradição. E na Índia também. Lá, quem escolhe os nubentes para seus filhos são os próprios pais, que fazem essa escolha de acordo com a religião e o status social em comum. Para escolher os nubentes para seus filhos, eles publicam em jornais, conversam com parentes próximos, com familiares, com amigos conhecidos, e todos eles vão divulgando a procura do noivo ou da noiva. Grande parte dos casamentos acontece sem nenhum período de namoro. Normalmente, o noivo e a noiva estão se encontrando pela segunda ou quinta vez no dia do casamento. Na Índia, o baixo número de separações e divórcios revelam que o namoro não é essencial para o sucesso da união estável entre o marido e a mulher. Para eles, a convivência é a melhor maneira para que um casamento dê certo. O casamento indiano é uma festa que dura pelo menos um dia inteiro, em que há muito colorido na decoração e especialmente uma mesa farta. Para o casamento, a noiva se prepara durante semanas. Algumas características das mulheres indianas é que elas sempre afirmam acreditar em Deus, ou seja, se elas acreditam ou não, isso não importa, é uma coisa íntima dela e que ela não fala para ninguém, principalmente para o noivo. Elas sempre afirmam que nunca namorou. Na Índia, o namoro, o sexo antes do casamento, apesar de praticado, não é comentado e ainda é um tabu. É de bom grado que as moças casem-se virgens. Muitas delas afirmam adorar bebês, porém adiam o máximo que podem ter filhos. Afirmam também que não bebem e nem fumam. Dificilmente você verá uma indiana bebendo ou fumando. Normalmente quem faz isso são os homens. Elas afirmam nunca olhar para outros homens, por seus maridos serem muito ciumentos. Uma curiosidade é que os indianos gostam de mulheres com pele clara e geralmente com um cabelo longo e escuro. A sua cerimônia de casamento dura mais de um dia e é o noivo que vai ao encontro da noiva ao altar. Os indianos acreditam que a noiva indo de branco dá má sorte ao casamento. Geralmente as roupas são muito coloridas. A preparação da noiva dura aproximadamente uma semana antes da cerimônia. São realizados muitos rituais na casa dela, como de pintura de rena nas mãos aos pés. Os desenhos são feitos pelas mulheres da família, que servem para atrair uma boa sorte ao casamento. Quando a noiva tem joias suficientes para cobrir seu corpo todo, é então que ela está preparada para a cerimônia. As peças mais utilizadas são o nate, que é o brinco ao nariz, o bor, que é o pingente usado à testa, e o paisete, uma tornozeleira com sininhos que usa aos pés. O casamento na Índia é considerada uma união de muitíssimo sagrada e imutável. Isso porque a maioria dos hindus, uma religião indiana, acredita que uma pessoa solteira não tem nenhum status social. Geralmente, os solteiros na Índia são os rejeitados. No dia do casamento, os noivos se banham em sandalo, recitando alguns mantras que ajudam à purificação do casamento. Outro fato muito interessante é que o momento mais importante da celebração indiana é o chamado Spapad, que é quando os noivos dão a volta ao fogo sagrado, entonando mantras positivos para sua nova família. तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरदम पी लूं, है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको।
मुझ में समाई है यूं, जिस तरह कि कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर तुम्हारा मैं हूँ। पी लूं तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम, पी लूं तेरी सांधी सांधी सांसों को हरदम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। शाम को मिलूं जो मैं तुझे, तो बुरा सुबह न जाने क्यों कुछ मान जाती है ये। हर लम्हा हर घड़ी हर पहर ही तेरी यादों से तड़पा के मुझको जलाती है ये। पी लूं मैं धीरे धीरे जलने का ये गम, पी लूं इन गोरे गोरे हाथों से हमदम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन